caminha conosco todos os dias. A palavra de Deus diz: o bom pastor, ele não deixa que o ladrão venha roubar as suas ovelhas. Lá em João 10 diz: porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e de modo algum seguirão o estranho. O Senhor é meu pastor, de nada esse me falta. É essa a versão tranquila da palavra de Deus. Não é de nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Aleluia. O seu vale, o seu cajado, o sol. Deserto estás, cuidando de mim.
louvor e adorar. A expectativa que nós temos de um céu que virá, onde nós poderemos adorar o Senhor e nos render diante dele. Nós já podemos ensaiar isso aqui, amém? Já podemos ensaiar a adoração aqui ao poder de Deus. Ao poder de Deus já pode ser feito aqui, nesse lugar. Não fique inerte. Abra sua boca e louve. Abra sua boca e louve. Aleluia.
cidade de ouro, além deste rio azul. Mas apenas um detalhe, só para os que estão trilhando, buscando uma vida de santidade, viu? Quem está brincando de ser crente, sinto muito, mas não vai adentrar logo aí não, vai esperar 7 anos, e não vão ser 7 anos de brincadeira não. Poucos conseguirão sair vivos e salvos desses 7 anos. Acorde, irmão, nós estamos vivendo um tempo final. Não sei se vocês sabem, abri aspas aqui, 2024 já começa o dinheiro real digital no Brasil. O círculo fechou, porque lá na frente, na tribulação, só vai poder comprar ou vender quem tiver a marca do anticristo. E era preciso haver um dinheiro digital. E nós já entramos dentro desse sistema Brasil. Não há mais retorno. Jesus já está voltando, irmãos. Não temos muito mais tempo. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Mas Deus ele está nos dando a chance de estarmos nos limpando a cada dia. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que são limpos se limpem ainda mais. Os que são sujos se sujem ainda mais. Como estão suas vestes celestiais? Está branca, toda salpicada de sujo, toda enlameada. É com você e Deus. Mas você não vai ter desculpa de dizer eu não sabia de nada, porque nesta igreja tem se falado da volta de Jesus. Nesta igreja tem se falado: se não se arrepender e morrer no pecado, vai para o inferno. Não tem outra saída. Ou você anda na linha de Jesus, ou sinto muito, você não vai estar ali neste rio azul. Você não vai contemplar essa cidade gloriosa toda de ouro. Acorde. Eu queria saber quem está nos visitando hoje. Levante aí a sua mão para sabermos. Tem aqui o rapaz, a senhora ali, outra senhora ali. Como é que nós recebemos esses novos visitantes? Isso é para você saber, você é bem-vindo, volte sempre e saiba que esta igreja ela prega realmente a palavra de Deus. Ela não tem artimanhas nem artifícios e nem outras coisas escusas. Não, é a palavra de Deus como ela é, que pecado é pecado e que morrer em pecado não tem mais salvação. Nós vamos agora colher nossos dízimos e nossas ofertas para a casa do Senhor. Lembre-se que tudo que é recolhido, dízimos e ofertas, é para que esta casa, esta igreja, ela funcione. Tem água, tem luz, tem o pagamento dos funcionários, tem os reparos que precisam ser feitos, e tudo isso tem que sair de nós. É nosso dever e nossa obrigação. Você, visitante, não se sinta constrangido, isso aqui é para nós. Já que estão todos presentes aqui, parabéns a você que é pai, parabéns a você que tem esta árdua tarefa de cuidar dos seus filhos. E muito mais ainda, de levar a palavra de Deus para ele, para que naquele grande dia nós estejamos com nossos frutos. Se o seu filho está afastado, mas você continua orando, saiba que Deus vai terminar a obra que ele começou, a boa obra que ele começou. Que nenhum dos nós que estamos colocando em oração vão ficar de fora deste rio azul. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, meu Senhor, meu Deus, chegou a hora, Senhor, de ofertarmos, de dizimarmos. Senhor, abençoa cada servo teu que tem conseguido fazer isso. E aqueles que estão ainda com as portas fechadas, abre, Senhor, e que eles possam, Senhor, ofertar. E, Senhor, aqueles que por acaso, Senhor, têm segurado, Senhor, têm retido, abre o coração para eles saberem, Deus, que Tu és da vida deles, Senhor. E desde já nós te agradecemos em nome de Jesus.
seja o nome do Senhor. É interessante como o Senhor age nas nossas vidas. Eu estava ali e o Senhor ministrando aqui que o povo judeu, hebreu na época, estava cercado por Faraó atrás e na frente havia o Mar Vermelho. Não tinha saída e Deus abriu o Mar Vermelho. Nós estamos sendo cercados de todos os lados. Não existe mar para nós, mas vai ser rasgado o caminho do céu para nós subirmos. Aleluia. Eu quero chamar agora o pastor Marcos Lima para ministrar aqui a palavra. Oi? As crianças é agora? Certo, porque tinha me falado que era no final. Bem, nós vamos ter agora. Oh, desculpa, eu viajei muito. As crianças para nós orarmos. Venham crianças, venham crianças. Estenda as mãos aqui para essas crianças. Eu queria estar na pele delas, já falo isso aqui toda vez, porque quando a trombeta soar, elas vão. A gente é quem está pronto para ir, porque ela está garantido. O céu é delas. Estenda as mãos aqui. Pai querido, Pai amado, aqui estão essas crianças. Senhor, a tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Pai, as crianças de todo o planeta são ameaçadas. Senhor, cobre-as com teu sangue, essas aqui e deste país também. Não permita que o maligno venha tocá-las. Envolve-as numa barreira de fogo. Senhor, que o teu Espírito venha se apoderar delas. Senhor, que o teu Espírito venha falar com elas na madrugada. Venha, Senhor, batizá-las desde cedo. Venha fazer um mover na vida dessas crianças, Senhor. Que nenhuma criança daqui o inimigo possa tocar, Senhor. Porque elas são cobertas com teu sangue, Jesus. Abençoa a professora que vai levar a palavra, Senhor, todas elas, Senhor, vem fazer um mover, Senhor, venha ser diferente, e que elas venham sair, Senhor, sentindo desejo de te buscar, desejo, Senhor, de te amar cada vez mais desde pequena, Senhor, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, amém. Saia sem correr, com calma, com tranquilidade. Agora sim, quero chamar o pastor Marcos Lima para ministrar a palavra. Vamos orar aqui por ele. Vamos orar aqui por ele, para que Deus o abençoe. Estenda suas mãos aqui para o pastor. Pai querido, Pai amado, meu Senhor e meu Deus, aqui está o teu servo que vai trazer a palavra. Senhor, usa a boca dele, usa a mente. Senhor, usa todo o ser dele, Senhor. Espírito Santo, usa este homem para falar conosco, que a palavra penetre no mais profundo do nosso ser. Senhor, coloca teus anjos aqui, Senhor, que somente teu Espírito seja manifesto, Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor. Mais um dia na presença do Senhor. E eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor nesta noite. Nós temos muitos motivos para glorificar o nome do Senhor. Nós temos motivo suficiente de adorar, de glorificar o nome do Senhor, aquele que tem feito grandes coisas no nosso meio. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele deu a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para adorar, glorificar, exaltar, se alegrar na presença do Senhor, se alegrar como igreja, como corpo de Cristo. E hoje temos motivo suficiente para se alegrar no Senhor. Hoje também é dia dos pais, né? Parabéns a todos os pais, a todos os homens de Deus, homens que têm nos chamado para dirigir a sua casa, e pastorear a sua casa, homens de Deus que têm um coração voltado para o Senhor,
homens de Deus sedentos cada vez mais de serem usados pelo Senhor, de serem instrumentos nas mãos do Senhor. Eu louvo a Deus por cada um que tem se dedicado, se esmerado para ser um homem cujo coração de Deus. E com certeza Deus vai honrar a persistência, a dedicação, a vida de cada um, porque o nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus que abençoa todo aquele que busca, a todo aquele que tem estado na presença dele. Com certeza Deus é um Deus que abençoa abundantemente. E nesta noite eu quero pedir licença às mulheres, já que hoje é dia dos pais. Eu trago uma palavra aqui para os homens, mas também se estende a todas as mulheres também, porque eu creio que toda mulher que está aqui, esposa ou filha, também deseja que seus pais trilhem os caminhos do Senhor. Eu acredito que há no coração de cada mulher esta noite aqui, cada filha, cada filho, o desejo que seus pais sejam homens de Deus, sejam homens usados pelo Senhor, homens que possam ser instrumento nas mãos do Senhor. E eu queria que nesta noite nós possamos crer que Deus tem grandes coisas a ser feito no meio desses homens de Deus, desses varões de Deus, porque eles têm um papel fundamental, eles têm um chamado, eles têm um papel a ser desenvolvido no reino de Deus, na sua casa, na igreja, na sociedade. Os homens têm que aprender, irmãos, que nós temos um chamado, nós temos um ofício, uma responsabilidade de sermos identidade de Deus aqui neste mundo. Nós temos não somente olhar para as circunstâncias deste mundo, porque o homem está sendo cada vez mais desvalorizado, os homens estão sendo cada vez mais taxados de homens sem valor. Os homens estão acreditando nisso, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos por base Cristo, nós sabemos, irmãos, que aquilo que o mundo tem dito, tem falado, tem ensinado com relação ao que é ser homem, sem responsabilidade, sem princípios, sem valores, sem ter a responsabilidade de ser um pai de família, de ser um homem de Deus, fiel à sua esposa, fiel aos princípios de Deus. Nós sabemos que isso, irmãos, faz parte da nossa vida como cristão. Nós sabemos como homens que isso faz parte, é algo inerente ao homem de Deus, que tem o desejo de fazer a vontade do Senhor, de obedecer a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de sermos identidade de Deus aqui na terra, de mostrar que realmente homens têm valor, que homens têm princípios, que homens são usados por Deus, que homens choram, mas choram na presença do Senhor, choram porque a justiça está acima de tudo, de ser um homem usado por Deus. Amém, amados? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo número 1. Nós vamos usar o exemplo de José aqui nesta noite, com 3 características importantes que ele traz para nós nessa noite. 3 características, dentre muitas outras características de José, mas eu queria que nesta noite citar 3 exemplos, 3 características de um homem sensato, de um homem de Deus. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 25. Hoje, antes de vir para a igreja, eu estava testando um perfume e, sem querer, eu apertei, ele foi no meu olho aqui e manchou totalmente o óculos. O óculos está totalmente embaçado desse lado aqui. E você não está perto, mas nós vamos dar uma tocha de fogo, está ardendo. Eu estou aqui tudo embaçado aqui a palavra, mas vai dar certo em nome do Senhor Jesus, viu? Então, irmãos, tenham paciência aí comigo nessa noite em nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 1, a partir do versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo
e não querendo infamar, resolveu deixá-la certamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez que lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. Contando, não a conheceu, enquanto ela deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Jesus. Aleluia. Podeis saudar a nós em nome do Senhor Jesus. Nós sabemos, amados, que José, esse homem de Deus, ele fazia parte da genealogia de Jesus. Se você voltar aí no capítulo, no versículo número 16, lá quando vai citar todos os nomes, lá no finalzinho aparece o nome de José. José tinha a profissão de carpinteiro, e essa foi uma profissão que José ensinou a Jesus, o ofício de carpintaria, trabalhar com a madeira, fazer móveis. E nós sabemos também, irmãos, que José estava prometido a Maria, ele estava noivo de Maria, eles iam se casar. Então José, ele recebeu uma notícia da própria Maria, que estava grávida por ordem do Espírito Santo de Deus. Aí vocês, amados, imaginam qual foi a reação de José. Ele que amava a Maria, estava ansioso para o momento oportuno de se casarem. Com certeza tinha feito todos os preparativos, preparava a casa, comprava os móveis, colocava um tapete na frente de boas-vindas, já tinha entrado em contato com a igreja, como pastor, já estava tudo encaminhado para o enlace matrimonial, já estava tudo andando conforme o que deveria acontecer. E em certo momento Maria chega para José e diz: José, estou grávida. Aí eu fico imaginando, irmãos, naquele momento a reação não somente de José, mas de qualquer homem, seja naquela época ou hoje, de você ser tomado com a notícia que a sua noiva, que você está prestes a casar, estava noiva, aliás, estava grávida. Imagine o turbilhão, a confusão na mente de José. Não é fácil você receber uma notícia dessa. José é nome de Deus? Sim. José estava na linhagem de Jesus? Sim. Mas era um homem natural como eu e como muitos homens que estavam aqui. E o Espírito Santo ainda não tinha revelado a José o que estava acontecendo. Ele recebeu a notícia de supetão: estou grávida. Embora que Maria tentou ali de alguma forma explicar da melhor forma possível: olha, eu recebi essa noite uma visita, o Espírito Santo de Deus se manifestou e disse que eu estaria grávida e ia conceber o Filho de Deus. Embora que isso fosse algo tremendo, maravilhoso, mas naturalmente para o homem era algo que trazia inquietação no coração dele, no coração de José, ou em qualquer outro homem dessa época. Imagine a confusão na mente de José. E a primeira característica
eu tiro, irmãos, desse ensino, dessa passagem que nós lemos nesta noite, é que no versículo 19 diz que José era um homem justo. Era um homem justo. Mas tudo bem, José era um homem justo. Mas o que seria justo para José numa sociedade totalmente machista daquela época? Tentam entrar na mente de José. José recebeu uma notícia e não tinha ainda sido revelado através do Espírito Santo. Aquela época de Jesus era uma sociedade totalmente machista, que não valorizava a mulher. E ele agora tem uma notícia que a sua esposa, a sua futura esposa, estava grávida, esperava um filho. Então, para José, o que seria justo naquela época, naquele momento, o que ele deveria fazer diante daquela situação, qual a atitude a ser tomada, qual o direcionamento certo. E ele, por ser um homem justo, ele ficou inquieto, porque qualquer homem que não tivesse o controle de Deus, não tivesse o controle do Espírito Santo, não tivesse a ponderação de Deus, com certeza sairia aí rasgando o verbo, já teria defamado Maria, já teria dito um monte de coisa, já tinha devolvido ela para a sua família, já tinha dito para todo mundo que tipo de mulher era aquela, porque essa é a reação de muitos homens. Mas nós, como homens de Deus, devemos ser homens ponderados, usados pelo Espírito Santo. Não devemos, irmãos, ser apressados em nossas atitudes, apressados em nossas decisões, embora que situações venhamos a passar, que possamos estar com a verdade, com a razão, e que fira alguns princípios nós como homens. Mas o princípio que nós seguimos é os princípios de Deus. Nós estamos, irmãos, pautados na verdade de Deus e não na verdade do homem. Nós sabemos, amados, que o diabo ele vem só para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito com famílias, com homens, mulheres, jovens, crianças, enveredado nas drogas, na prostituição. A família já não é mais aquele lugar de proteção. Muitas famílias têm permitido entrar em seus lares sentimento, ressentimento, ódio, rancor, que tem destruído a família, princípios, ensinamentos diabólicos, sendo permissivo com coisas que Deus não corrobora, que Deus não aceita, e nós estamos aceitando em nossos lares práticas, atitudes, pensamentos. Nós estamos deixando que as coisas do mundo entrem em nosso lar, e quando isso acontece, irmãos, as paredes que Deus edificou, o casamento lá, elas são derrubadas, e quando os muros das nossas casas, nossos lares são derrubados, irmãos, todo tipo de coisas que não prestam entram dentro do nosso lar. As virtudes não são mais buscadas como deveriam ser. Não há mais princípios, não há mais aquele sentimento de unidade. Nós tivemos ontem um dia maravilhoso, os pais estiveram lá no Parque do Cocó, e eu falei uma palavra que diz o seguinte, que muitas vezes os nossos filhos se perdiam lá fora, brincando, se divertindo, muitas vezes chegava às 6 horas, só ouvia o grito da mãe: meu filho, vem para casa, para tomar banho, jantar e dormir. Mas hoje nossos filhos estão se perdendo dentro da nossa casa. Os nossos filhos, irmãos, estão isolados no seu mundo, dentro do seu quarto. E muitas vezes os pais estão despercebendo o que está acontecendo dentro do quarto com o seu filho, o que ele está acessando, o que está assistindo, os seus sentimentos, porque estão tão preocupados com coisas que não é o princípio, que não é aquilo que é mais valoroso para nós como pai, e isso serve também para a mãe, que não estamos mais enxergando os nossos filhos com temor,
O dia passa, muitas vezes você nem dá um abraço mais no seu filho, um beijo. Parece que os seus filhos parecem visitantes em suas casas, só estão lá dormindo, se alimentando. Mas o que o filho quer, irmãos, é sentir o calor do pai. O que um filho precisa, irmãos, é de uma palavra, embora que seja dura e irrepreensível, que vai desviar do caminho mau. O que os filhos estão precisando é ser amados. E amar, amados, não é só passar a mão na cabeça, é de repreender, é disciplinar. Nós estamos precisando resgatar os valores, e nós, homens, temos um papel fundamental nisso. José ponderou. José, ele não foi automático em suas ações, ele não foi irresponsável em suas ações, ele não se colocou como um homem machista, dono da razão. Não, todas as coisas estão nas minhas mãos, eu vou fazer porque. Mas ele ponderou, ele refletiu na reação, na atitude que ele deveria tomar. Se fosse um homem normal, ele ia difamar, humilhar, expor a intimidade da sua esposa, e por fim ela seria jogada para a sentença final, que naquela época a mulher que era pega em adultério era apedrejada. Da mesma forma como aquela mulher, onde os homens pegaram a mulher e fazendo um estado de adultério, adulterando. E interessante, irmãos, que nada aconteceu ao homem. Vocês percebem bem como era aquela época, que a mulher foi pega em adultério, o homem foi pego em adultério, mas a única pessoa que foi levada à presença de Jesus não foi o casal, foi só a mulher. E o homem? Chegaram para Jesus, jogaram, Senhor, essa mulher foi pega em adultério, e diz a lei que ela tem que ser apedrejada. E todos já estavam com a sua sentença na mão, ou seja, todos já estavam com a pedra na mão para jogar naquela mulher, se achando santos, se achando acima da razão, em cima da lei, acima da justiça. Homens que não estavam ponderando em seus próprios pecados, em seus próprios delitos, irresponsável em relação às suas atitudes. Mas Jesus, ali naquele momento, ele para, continua escrevendo no chão, e ele mansamente, com a sua palavra, ele diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não mentiu, que não enganou a sua esposa, que não fez negócios ilícitos, aquele que tem mentido, que tem navegado nas páginas da internet e acessado coisas que Deus não agrada, atira a primeira pedra, porque nós estamos cheios de justiça, diante de uma realidade, um fato, que para nós podemos tirar proveito, porque estamos acima daquela situação, esquecemos muitas vezes os erros e pecados que cometemos, e se achamos cheios de justiça, e esquecemos, amados, que o princípio da espiritualidade, irmãos, é nos esvaziar cada vez mais e nos encher da graça e da justiça de Deus, porque é Ele que nos justifica, é Ele que nos faz justiça por nós. O homem por si só não tem justiça em valor, é vazio. Somos pecadores, mas estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Não temos justiça por ser justos, somos justos porque Deus é misericordioso, e a cada dia nos trata e tira daquilo que não presta em nós, nos lava cada vez mais. E a nossa oração, irmãos, tem que ser diária, tem que ser todo dia, porque todo dia, irmãos, estamos sujeitos a quedas, a pecado, a pensamentos errados, a sentimentos.
tira a beleza, tira a graça, tira, irmãos, o que é mais precioso no ser humano, as virtudes, os valores, e depois ele joga na sarjeta sem nenhum valor. E nós sabemos disso, irmãos, é por isso que Deus abomina tanto o pecado, e que nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, devemos, amados, abominar da mesma forma o pecado em nós. José ponderou. Para vocês entenderem bem, irmãos, a época de Jesus, as leis e direitos só favoreciam os homens, eram leis machistas. As mulheres eram consideradas como objetos que pertenciam aos seus maridos, devia total lealdade e fidelidade a um esposo, embora que o marido não tenha esse mesmo compromisso com ela. A mulher naturalmente era considerada como infiel, desvirtuada e falsa. Vejo, amados, a dificuldade de ser mulher, esposa naquela época. Mas isso não está diferente no dia de hoje, infelizmente. Que muitos homens não estão valorizando a esposa, a mulher que Deus lhe deu. Muitos homens não estão dando valor e o respeito devido às suas mulheres. Muitos homens não têm tido respeito para com os seus filhos. Na estatística, amados, as mortes de feminicídio no país é alarmante. O Nordeste está no topo da lista onde mais mata mulheres. Estão muito diferente daquela época. Embora que há leis, a Maria da Penha e outras leis, mas ainda hoje se desvaloriza as mulheres. Desrespeito às mulheres. As mulheres são vistas como objeto, porque as próprias músicas, as propagandas que nós vemos por aí, que falam uma coisa totalmente diferente do valor da mulher, mas tem que colocar a mulher como desvalorizada, sem roupa. E vocês, mulheres, têm que se valorizar, porque você tem um papel fundamental diante do Senhor. Da mesma forma como o homem tem o seu papel, a sua responsabilidade. O homem tem que aprender a valorizar aquilo que Deus tem dado a você. Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, é quem quebrou esse paradigma e resgatou a autoestima e o valor das mulheres. E o interessante, irmão, de tantos exemplos de Jesus, eu queria citar dois exemplos aqui da forma como Jesus lidou com a mulher, de valorizar, de respeitar essas mulheres de Deus. A primeira é que está em Lucas capítulo 7, versículos 11 a 15, que fala da viúva de Naim. Naim é uma cidade pequenininha, é uma cidade não tão importante, é uma cidade escondida. E ali havia uma mulher que já havia enfrentado a dura dor da perda do marido. E isso já é, para a mulher naquela época, um desastre. Porque o homem era quem sustentava a casa, quem dava o nome à mulher, que dava condições de ela sobreviver, porque a mulher não tinha o direito de trabalhar naquela época. E o homem era um referencial, era a base da família. Então essa mulher, ela perde o seu esposo, e para piorar ainda, irmãos, ela perde também o seu filho amado. Ela está determinada a viver na miséria, no esquecimento total, porque já perderam o seu marido, tinha ainda o seu filho, que podia trazer a manutenção, manter a casa,
cuidar dela, alimentar a ela, mas agora ela perde também o seu filho. Desespero total para aquela mulher. Mas Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, ela sente as dores daquela viúva, daquela mulher que também perdeu o seu filho. E ele vai visitar aquela cidade, não por coincidência. Em João 20, versículos 1 a 18, Jesus, no versículo 13 do Lucas capítulo 7, diz a palavra que, vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amados, uma multidão na dor, na situação contrária que nós muitas vezes vivemos, há muitas pessoas que chegam para nós e dizem: não chore, rapaz, vai dar tudo certo, não se desespere, eu sei que da melhor forma possível, para agradar, para tirar. Mas há aqueles irmãos que dizem o seguinte: olha, não se preocupe não, eu vou orar por você, mas não ora. Tem aquele que diz assim: rapaz, eu vou visitar você, mas não visita. Tem aqueles que dizem: rapaz, eu conte comigo, mas você nunca o encontra quando você precisa dele. Tem aqueles que dizem: rapaz, não chora, porque aqui, rapaz, ó, aqui eu sou teu amigo, pode contar comigo. Mas toda vez que você o procura, ele nunca está disponível. Mas Jesus, irmãos, naquele momento ele fala: não chores. Jesus não estava dando novamente o seu filho de volta àquela mulher. As palavras de Jesus estavam retomando, dando a ela novamente, trazendo de volta a sua esperança, a sua alegria. Ela estava dando novamente àquela mulher o desejo de sentir mais uma vez mulher de valor. Ela tinha perdido tudo. Ela tinha perdido tudo, seus amigos, porque, irmãos, ela não podia mais voltar para casa. Ela não tinha mais amigos, porque estava relegada ao esquecimento. E Jesus olhou para aquela situação, olhou para aquela mulher e disse: não chore, eu vou fazer alguma coisa por você. E fez. E não somente não chore, mas não tocou naquela criança, naquele jovem que estava morto, e ele novamente voltou à vida e tomou novamente a ela. Então, amados, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não vive em falácias, ela vive na verdade, de cumprir aquele que volta, de fazer aquele que foi determinado a fazer, para que a palavra de Deus se cumpra, e a verdade em cada um de nós. Se somos justos, vamos ser justos. Se somos verdadeiros, vamos ser verdadeiros. Se devemos amar, vamos amar com intensidade. Se perdoamos, vamos perdoar realmente com interesse de coração. Se dizemos que vamos fazer a coisa, vamos fazer. E Deus vai ajudar. E Deus vai manter a sua palavra. E Deus vai honrar, irmãos, com o seu voto, com a sua palavra. Porque Deus é fiel. Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. E quando você se colocar em mãos e dizer: eu vou fazer, Ele vai dar os meios para isso. Se você dizer: eu vou honrar, eu vou ajudar, Senhor, me ajude, e Ele vai agir, e Ele vai operar. Mas precisamos, irmãos, ter atitude, devemos ter a motivação certa em nosso coração. Porque Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que passa no meu coração. O segundo exemplo que eu coloquei, amados, aqui como exemplo, está em João 21, 18, quando Jesus aparece, se manifesta a Maria Madalena, quando ela desceu para lavar o corpo de Jesus. Foi lá onde estava, viu a pedra removida, e Jesus não estava mais ali. E ela volta e começa a chorar, perguntando quem levou o corpo de Jesus. Aí tem lá uma pessoa que ela
se confunde com um jardineiro. Mas se você é quem levou o corpo do meu mestre, me diga para que eu possa ir pegar. E naquela conversa, Jesus fala uma palavra para ela e ela esmece. E naquele momento as escamas dos olhos de Maria caem e ela vê o próprio Senhor. Aí eu pergunto, por que Jesus não se manifestou a nenhum dos discípulos? Onde estavam os homens de Deus nessa hora? Nenhum tinha descido para lavar o corpo de Jesus. Nenhum homem tinha estado lá acompanhado Maria, porque os soldados estavam ali ao redor, para que ninguém roubasse o corpo de Cristo. Todo mundo estava ali eufórico com o que tinha acontecido. Aonde estavam os homens? Por que Jesus se revela à mulher e não aos homens? Num mundo totalmente machista do que era aquela época. Para valorizar. Onde estavam os discípulos escondidos, morrendo de medo. Meu Deus, e agora o que vai acontecer conosco? Tranquado no quartozinho pequeno, os discípulos conversando entre si. Tanto é, irmãos, que os próprios discípulos não acreditaram. Quando Maria chegou para eles, aí eu vi Jesus. E Jesus, ele ressuscitou. Ele não está mais morto. E sabe o que aconteceu? Começaram a discutir entre eles. Por que Maria? Por que Jesus não se revelou a nós? Porque Maria, não pode. Jesus não ia se apresentar a uma mulher. Nós somos discípulos. Nós somos os homens nas quais o Jesus tinha que se apresentar a nós. E não acreditaram em Maria. Veja que até no coração dos homens também tinha uma certa rejeição em relação ao ministério das mulheres. E Jesus depois aparece tirando as escamas dos seus olhos. Homens, valorize a sua esposa. Deus tem um ministério com ela. Ela tem o seu valor. Ela tem o seu papel. Valorize o que ela diz. E muitas vezes valorize o que ela não diz. E muitas vezes tem muitas coisas que a mulher não fala, mas está revelando coisas que você precisa entender. Ana, ela não podia orar em voz alta, mas ela ali balbuciava, orava, calada, cheio de amargura. Mas o profeta entendeu o balbuciar daquela mulher e a necessidade dela. Homens consigam entender, mesmo em silêncio, a necessidade das suas esposas. Porque muitas vezes o silêncio dela fala muitas coisas. Muitas vezes ela guarda sentimento e ressentimento de coisas que nós mesmos praticamos. Se fecha no mundo dela. E nós precisamos quebrar isso através do carinho, do amor, da atenção, da valorização e do respeito. Chamar Deus para dentro do relacionamento. Chamar Deus para fazer parte da aliança. Transforme a sua casa em lugar de adoração a Deus. Transforme a sua casa em lugar de busca de Deus. Mas não busque você sozinho, busque com a sua esposa, busque junto com seus filhos. Faça da sua casa uma igreja. Você é o pastor da sua casa. Homem, vocês são levantados como pastor das suas casas. Deus te deu autoridade na sua casa, irmãos, para se levantar e repreender o mal, de orar, de expulsar demônios, de impor as mãos sobre os enfermos dentro da sua casa, e Deus agir através da sua vida. Você é um homem de Deus, você é um homem cheio da presença do Senhor, em você habita o Espírito Santo de Deus. Deus te deu autoridade. Levante em nome do Senhor Jesus. Não aceite as coisas contrárias daquilo que Deus tem determinado para a sua vida e para a sua família. Não aceite aquilo que está errado, irmãos, mas com amor corrija. Vá ao altar de Deus com a sua esposa e vá clamar pelos seus filhos. Vá clamar pela sua casa que está desgovernada. Deus tem a forma na qual Ele pode mudar a sua realidade. E o caminho é a oração. E o caminho, irmãos, é você se colocar diante de Deus com o espírito quebrantado. É dizer, Senhor Deus, eu preciso da tua ajuda, mas eu sei, meu Deus, que em tuas mãos há promessa. Mas a promessa é alcançada daquele que busca e encontrará. Bater e abrir-se-vos-á. Mas nós estamos buscando, estamos batendo, e a
Deixe de se preocupar tanto consigo mesmos, com seus ideais, embora que seja importante, mas olhe para a sua família, olhe para a sua casa, o estado que estão os seus filhos. Porque não adianta, irmãos, nós ganharmos o mundo inteiro, ganharmos notoriedade, nomes, riqueza, e perdemos a nossa família, perdemos o nosso casamento, os nossos filhos. Não vai ter valor nenhum chegar diante de Deus e perder aquilo que é mais precioso, mais importante que Deus colocou em nossas mãos, que foi a direção dos nossos lares, da nossa casa. Não vai adiantar nada, irmão, chegar com um troféu e saber que a minha família chegou e ficou para trás, que os meus filhos ficaram para trás, que os meus ideais não são os ideais de Deus, que os princípios que eu tenho carregado comigo não são princípios de Deus. Eu venci, mas a minha família perdeu. O que isso adianta? A nossa família tem que ganhar junto com você, tem que vencer junto com você. E se estiver na luta, vai passar com você na luta. A sua esposa vai passar com você na luta. Mas mulheres, tenham sabedoria no Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, há um embate dentro de casa, que ao invés de ajudar, o marido já está numa situação complicada, errou, realmente reconheceu, e a mulher fica bem, eu te disse, eu não sei como você conhece, mas eu disse, vamos, você não veio para isso, não veio para aquilo, não. Aí começa, irmãos, aí começa a ter dentro de casa. Haja com sabedoria, com graça. Vá orar a Deus e pedir graça e entendimento do seu marido. Porque Deus tudo Ele vai resolver. Não adianta briga, discussão, a contenda. Tudo Deus vai resolver. Porque o nosso Deus é sábio. Ele age na esposa, Ele age no marido, Ele age nos filhos, para que a família possa andar em conformidade com a sua palavra. Esta é a situação vivida pelas mulheres naquela época. E José sabia bem essa realidade. Se ele se deixasse levar pela justiça carnal, ele tinha destruído a reputação de Maria. Um certo jurista disse o seguinte: não há justiça sem Deus, não há justiça sem inteligência, sem amor, sem direitos e deveres humanos. Não podemos separar a justiça da misericórdia. No Salmo 116, versículo 5, diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo, ou seja, é cheio de compaixão. No Salmo 145, versículo 8 e 9, diz o seguinte: o Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. A justiça de José foi baseada no amor que tinha por Maria e não por sua vingança. No versículo 19 vai dizer o seguinte: como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. José estava assumindo as responsabilidades perante a sociedade do pecado de Maria. Se alguém seria mal falado nessa história toda, seria ele por tê-la abandonado. Então naquele momento, irmãos, a justiça, ela teve uma ponderação, o amor que José tinha por Maria. Embora que ele pudesse agir com justiça perante os homens, ele agiu através da graça e do amor que ela tinha pela sua esposa. Então, amados, se eu não venho, irmãos, a devagar, a se prostituir, a ter outras mulheres, isso é porque o homem é minha esposa, eu não vou adulterar, eu não vou enganá-la, eu não vou desrespeitá-la. É por amor, irmãos, que eu levanto a minha voz e venho espancá-la com palavras duras que venham entristecer o coração dela. Mas eu trago junto comigo e diz: irmãos, vamos orar. O meu sentimento, muitas vezes, irmãos, entra na carne, mas o homem de Deus entra em conformidade com a palavra de Deus e começa a orar, e começa a clamar e pedir graça a Deus, e mais amor e tolerância e respeito. E Deus abençoa onde há unidade, Deus abençoa onde há reverência,
Deus abençoa o dia, irmãos, o amor que pondera, o amor que flui, o amor, irmãos, que é poderoso. E Deus começa a agir no meio desse lar, no meio desse casamento, e a cura, e a libertação, e a transformação de vida, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Porque não somente a justiça, mas o amor de Deus foi poderoso para curar aquela situação. Então José, irmãos, se colocou nessa situação e disse: não, eu não posso difamar a minha esposa. Embora que isso tenha acontecido, eu preciso respeitar, porque o meu amor que eu tenho para ela é muito mais do que o meu senso de justiça. Homens, sejam justos em amor para com as suas esposas e com os seus filhos. Muitas vezes, se você deixar para repreender o seu filho, irmãos, na hora da raiva, você não vai repreender, você vai espancar o seu filho. Se você for repreender os seus filhos, irmãos, na hora da raiva, você vai perder a razão. Você vai ultrapassar os limites da repreensão. E isso vai deixar marcas profundas no coração de um filho. A segunda característica que eu tenho aqui, irmãos, que eu tiro de José, no versículos 20 e 24, diz o seguinte: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu um sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu a sua mulher. José obedeceu a voz de Deus. Ela recebeu de bom grado aquela palavra, e naquele momento houve uma tranquilidade no coração de José. Agora ele sabe que ali realmente foi o Espírito Santo que tinha se manifestado na vida de Maria. José é um homem justo e também obediente a Deus. Homens, se submetam à palavra de Deus, traga Deus para o centro da sua vida, se alimente da palavra de Deus. Em Deuteronômio 5, 29 diz o seguinte: quem dera eles tivesse sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Em Josué 1,8 diz o seguinte: não deixe de falar as palavras desse livro e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Pois sejam, irmãos, obedientes pais, homens de Deus, sejam obedientes a Deus, é os princípios da palavra de Deus. Não negocie por nada deste mundo. Isso depende da sua salvação e da sua família. Lute pela sua família em obediência a Deus. Seja o homem que o Senhor espera que seja para a sua família. Seja corajoso, determinado, cheio do Espírito Santo, que ame a sua família, que se dedique a ela, que pastoreie a sua família e os seus filhos, que ensine a palavra, que repreenda o mal que venha sobre ela, valorizando e respeitando, irmãos, aquilo que a sua esposa diz, que os seus filhos valorizam. E isso, irmãos, que nós, como homem de Deus, devemos buscar para nossas vidas. E eu queria ler lá em Deuteronômio capítulo número 6, eu queria que vocês abrissem aí e acompanhassem comigo. Deuteronômio capítulo 6.
versículo 1 ao 9, que diz o seguinte: o fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinasse para que os cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incutirás aos teus filhos, e dela falarás assentado em casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzir na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grande e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo o que é de bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comer e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem feito. Então, irmãos, a promessa de Deus para aquele que obedece a sua palavra. A obediência de José estava acima de suas próprias necessidades físicas, emocionais e carnais. Ele preferiu obedecer a palavra de Deus. E por ele obedecer a palavra de Deus, as coisas maravilhosas que Deus tinha para José acontecer da melhor forma possível. Homem de Deus, mulher de Deus, saibam esperar o tempo de Deus. Obedeça cabalmente a palavra do Senhor. Eu sei que o inimigo vai tentar de todas as formas tirar você do alvo, tirar o equilíbrio, a razão, mas a resposta certa vem de Deus e não há outro caminho. Não há outra forma do homem ser feliz, ser próspero, ter a sua família abençoada, que não seja através das promessas de Deus, através da fidelidade e da obediência a Deus. Obedeçam, independente de qualquer coisa, sejam fiéis a Deus em tudo. Obedeçam a palavra de Deus e deixem que a palavra de Deus
Deus faça por si só a obra que Ele vai realizar na tua vida. Deus é fiel e Ele vai cumprir, irmãos, a sua palavra, e Deus vai te abençoar abundantemente, vai abençoar a sua casa, a sua terra, os seus filhos, a sua esposa, o seu trabalho, e tudo aquilo que você tem que colocar diante de Deus. Se você tem esperado, se você tem obedecido a palavra de Deus, Deus haverá de cumprir a sua vontade na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Você não precisa buscar lá fora, tudo está em Deus. A sua esperança, a sua alegria, a sua satisfação, amado, está em Deus, nas mãos de Deus e não no mundo, porque o mundo só vem para matar, roubar e destruir, mas a nossa alegria, irmãos, que é perene e verdadeira, que não se acaba, que ela permanece para sempre. Isso só encontramos na presença do Senhor. Quando buscamos de todo o coração, nós vamos ver a glória de Deus se manifestar. A última característica que eu queria trazer para vocês nessa noite, a terceira e última característica, como eu falei aqui, que a obediência de José estava acima das suas próprias necessidades físicas, emocionais e carnais. O homem de Deus, irmãos, não pode colocar os seus desejos acima dos desejos de Deus. O homem de Deus, irmãos, tem que esperar no Senhor. Às vezes nós somos imediatistas, às vezes nós queremos que as coisas aconteçam, às vezes a gente não pensa com a razão, e a mulher muitas vezes está do lado. Não vamos assim, não vamos colocar o diante dos bois, vamos esperar, não. E nós devemos, irmãos, ter sabedoria de buscar o tempo de Deus no Senhor, orar a Deus, para que Deus possa falar e possa direcionar as coisas. E essa, a terceira característica de José justamente é isso. Versículo de número 25, que diz o seguinte: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz do filho, a quem pôs o nome de Jesus. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz ao filho. Isso quer dizer, irmãos, que ele esperou o tempo de Deus se cumprir na vida de Maria. Ele tinha todos os direitos de esposo. Ele tinha todos os direitos como homem. Mas a palavra nos fala que ele esperou o tempo se cumprir na vida de Maria. Os seus desejos foram colocados diante de Deus. Ele passou a gestação toda sem se deitar com Maria. E eu estou dizendo deitar para vocês entenderem, porque existem crianças aqui. Jesus honrou, José honrou a palavra de Deus. E disse que ele não a conheceu enquanto não deu a Deus, para que não interferisse a vontade de Deus na vida de Maria e na vida dele mesmo. Ele esperou o tempo de Deus. Mesmo com desejo de homens, ele esperou o tempo de Deus. O homem de Deus, irmãos, ele tem domínio no Senhor. O homem de Deus, irmãos, não é desesperado para satisfazer as suas próprias vontades. O homem de Deus sabe esperar o tempo de Deus. O homem de Deus não é desesperado para fazer aquilo que está na sua cabeça, para realizar os feitos, mas devemos esperar o tempo de Deus. Porque é no tempo de Deus que Deus trabalha, é no tempo de Deus que Deus opera a bênção, é no tempo de Deus, irmãos, que Deus ajusta as coisas que precisam ser ajustadas, é no tempo de Deus que Deus joga fora o que não presta, é no tempo de Deus que Deus endireita os caminhos, é no tempo de Deus que Deus fala no nosso ouvido. Tenha calma, eu estou agindo, eu estou trabalhando, tenha paciência, não é da sua forma, é da forma de Deus, porque a forma do homem é toda, a forma do homem é errada. A forma do homem não vai ser da forma como eu quero, mas quando eu ajo, quando eu faço, irmãos, nada impede. Quando acontece da minha forma, é a melhor forma que você precisa receber. Então, amados, espere o tempo de Deus.
E nesse tempo, ore ao Senhor. E esse tempo, espere a justiça de Deus. A esse tempo, ore mais a Deus, busque mais a presença do Senhor, se santifique mais. Às vezes Deus nos dá um tempo, nos leva para o deserto, nos leva para situações, irmãos, porque Ele quer um momento só eu e você, só Deus e você. E Ele vai falar coisas para você que não fala a multidões. Há coisas particulares e pessoais que Deus quer falar. E às vezes você precisa afastar do teu dia a dia, do teu, sabe, daquele secularismo, daquele ativismo, para que Deus fale com você. Por um, amados, por um tempo, a gente não para de ter tempo com Deus de qualidade. Homens, eu quero falar para você agora. Qual foi a última vez? Não estou falando de igreja, de culto aqui na casa do Senhor. Qual foi a última vez que lá na sua casa, seja de madrugada, à noite, de manhã cedinho, seja à tarde, mas se você reservou um tempo para Deus, eu vou agora ter um tempo com Deus. Tempo de orar, de se ajoelhar, de ler a palavra, de cantar, de adorar. Isso não é o papel somente da mulher, não, irmãos. Esse é o nosso papel como homem de Deus, como cabeça da nossa casa, como atalaias de Deus, como servo de Deus Altíssimo. É papel nosso, irmãos, como trabalhadeira na nossa casa, buscar Deus em nosso lar, repreender o inimigo, irmãos, fechar as portas, as janelas espirituais da nossa casa, intercedendo, orando, clamando, rejeitando aquilo que é pecaminoso, aquilo que não vem de Deus. É papel nosso, homem de Deus, de fechar as brechas do nosso lar, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, em nosso negócio, irmãos. Nós temos que nos levantar como um profeta em nossas casas, nós temos que nos levantar, mas é tempo do homem de Deus se levantar dentro da sua casa e começar a guerrear, guerra espiritual em favor da sua casa, dos seus filhos, da sua família, de tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. É tempo de Deus, é tempo de Deus se ajoelhar, de rasgar o seu coração dentro do Senhor. É tempo de Deus se humilhar, amados, porque isso vai acontecer e Deus vai honrar, Deus vai te levantar, Deus vai colocar a palavra na sua boca, Deus vai te usar poderosamente na sua casa. O avivamento vai começar dentro do seu lar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, o avivamento vai começar dentro da sua casa, em nome de Deus. Quando você levantar a sua voz, quando você começar a proclamar, as barreiras vão cair por terra, irmãos. Tudo que está contra a tua família vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Quando você ouvir Deus entender que Deus colocou você como atalaia, como homem, como coluna forte da sua casa, irmãos. Deus colocou uma família, Deus colocou filhos, Deus colocou uma esposa, Deus colocou um lar, irmãos, para você dirigir. E não seja, irmãos, aquele que dorme na direção do carro, irmãos. Acorde, vamos estar atentos, irmãos, porque a vida da nossa família é preciosa para o Senhor. A nossa família é preciosa para Deus. Os nossos filhos são preciosos para o Senhor. Então devemos despertar. O tempo é de Deus. O nosso tempo é orar e é buscar a face do Senhor. Em Isaías 40, versículo 31 diz o seguinte: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No Salmo 33, 20 e 22 diz o seguinte: a nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. No Salmo 37, versículo 4 a 5 diz o seguinte: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O homem que espera o tempo de Deus experimentará o melhor de Deus na sua vida. Creia isso em nome do Senhor Jesus. Creia isso, irmãos, que o tempo de Deus é o tempo de amadurecimento, de revestimento de poder, é o tempo de perdão, de vitória preparada pelo Senhor.
é de mudanças, é de se alegrar cada vez mais no Senhor pela vitória da sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento, baixe sua cabeça. Nós vamos estar nesse momento cantando, louvando a nome do Senhor. Reflita na letra desse cântico em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que nesta noite, em nome de Deus, você tem um valor precioso diante de Deus. Deus te forjou, Deus te capacitou, Deus te deu talentos, dons. Você foi levantado para fazer a diferença neste mundo tão desvalorizado em relação a homens. Você foi levantado para defender a bandeira de Cristo. Não fique preocupado se muitos aí fora dizem você que você é um careta, que você é besta, que você... coisas que comuns se diz aí fora. Nós estamos desprestigiando, desvalorizando o homem. Você diz, eu sou um homem de Deus, eu tenho caráter, eu tenho princípio de Deus que eu defendo. Não vai ser uma noite de prazer, não vai ser nada que o mundo pode oferecer que vai tirar aquilo que é de mais precioso que eu carrego conosco, que é Deus, que é a palavra de Deus, que é os princípios de Deus. Nós temos que aprender que todas as coisas acontecem conforme a vontade de Deus para nossas vidas. Não é a vontade do homem, não é a vontade dos políticos, não é a vontade da sociedade, é a vontade de Deus. E Deus tem promessas para você e para mim. Deus tem sonhos para você e para mim, homens. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer através da sua vida. Olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa e veja o quanto Deus já tem abençoado, o quanto Deus já tem se revelado, o quanto Deus já tem feito. É tempo de se alegrar no Senhor. Então adore o Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus.
diante das circunstâncias que muitas vezes estamos atravessando neste mundo, ó Pai. Mundo de injustiça, mundo, ó Deus, onde as pessoas não têm mais preocupação uns para com os outros. Ó Deus, as famílias não são mais valorizadas. Os filhos, ó Deus, estão perdidos em seus próprios lares. Mas Deus, nós combatemos o bom combate do Senhor. Queremos ser homens, Senhor Deus, que faça a diferença no meio dessa sociedade. Não, Senhor Deus, não aceitamos qualquer coisa. Ó Deus, o nosso valor, a nossa justiça, ó Pai, está no Senhor. Ó Deus, nós defendemos, ó Pai, a palavra de Deus. E nós cremos que a palavra de Deus é poder para todo aquele que crê. Ó Deus, não queremos, ó Pai, ó Deus, está neste mundo, ó Pai, ó Deus, de forma aleatória. Nós temos um chamado, nós temos, ó Pai, um compromisso diante de Deus, ó Pai, de
do Senhor, boa noite. Eu vou chamar aqui a Maria Clara, porque ela tem algo para falar para o pai dela, né? Maria Clara. Mas eu tenho certeza que todos os filhos pensam isso de seus pais. O Senhor é meu herói. Quando eu era pequena, pensava que o pai era super-herói, que o pai não tinha dores nem medos. O Senhor é tudo para mim. Eu sempre sei que posso contar com o Senhor, mas agora eu sei que alguns heróis não têm capa. Eles são apenas chamados de pais, pois pais são sempre o primeiro amor e herói de um filho. Pai é aquele que cuida, ama e protege, que inspira todos com a sua segurança e benevolência. É alguém para se orgulhar, para se agradecer e especialmente para se amar de todo o coração. Por exemplo, tantos guerreiros, super-heróis e homens da fé, o Senhor é meu Pai, o mais valente e importante. Eu sei que não deveria esperar um dia especial para te dizer o óbvio, e que não existem palavras que possam descrever o orgulho que eu sinto pelo Senhor. Mas saiba que meu amor é eterno e minha gratidão infinita. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Agradeço de coração. Parabéns pelo seu dia. Obrigado por toda a sua dedicação. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar as crianças. Elas também têm algo para apresentar para vocês, papais. Vai ficar na frente. Tem que tirar esse móvel. As crianças vão apresentar um acróstico da palavra pai, né? Cada letrinha da palavra pai vai falar algo de especial, uma qualidade que ele vê em ser pai. Mas também todos os outros pais sejam abençoados e recebam também para a vida de vocês. Protetor, amigo, paciência, amor, inteligente. Amém, pais, recebam, viu? Todo pai é presente de Deus, cada um com seu jeito especial de ser. Papai te ama. Todo
Amém. Glória a Deus. Agora, amados, eu gostaria de pedir que todos os pais, você que é pai, vem aqui para frente, nós vamos orar pela sua vida. Papai, vamos lá, vem aqui para frente. As esposas estendam as mãos, né, para o seu esposo. Os filhos que estão aí estendam as mãos para o pai. E as crianças também, vocês aqui hoje estendam as mãos para o papai, para abençoar a vida deles. Amém, os papais todos já estão aqui. Vamos orar, né? Crianças, vamos fechar os nossos olhinhos para falar com Deus, para abençoar a vida do nosso papai. Amém, oremos. De frente para a igreja, né? Também, seus irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Obrigada, Senhor, por este dia que estamos comemorando o Dia dos Pais. Meu Deus, abençoa cada um desses homens, cada um pai aqui representando a sua família. Ó Deus, abençoa ele todos os dias de suas vidas, não somente hoje, por ser o Dia dos Pais, mas todos os dias. Ó Deus, enche o lar de cada família aqui das tuas bênçãos. Cuida, Senhor, desses homens, dos teus servos, desses pais, meu Deus, que no seu lar haja sempre alegria, harmonia, unidade entre a família, que haja amor de pai para com os filhos, dos filhos para com os pais, que haja união, amor, alegria e diálogo. Senhor, protege esses homens, guarda eles do mundo mal, guarda eles do perigo, meu Deus. Protege teus filhos, meu Deus. Abençoa eles com toda sorte de bênção, com saúde, com paz, alegria. Ó Deus querido, obrigada, Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos, por esses homens, Senhor, servos do Senhor. Obrigada, Senhor, pela vida deles, que eles sejam bem-sucedidos no seu trabalho, que eles sejam prósperos, Senhor, que eles jamais se afastem da tua lei, que o caminhar deles, Senhor, os caminhos deles sejam voltados para o Senhor, que eles jamais se esqueçam, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor tem ensinado e orientado para servir, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós somos igreja do Senhor, nós abençoamos esses pais, essas famílias, meu Deus. Em nome de Jesus, nós a te oramos. Amém. Parabéns, papai. Parabéns, papai. Parabéns, papai. Pastor Márcio, por favor. Parabéns, vovô. Vamos cantar os nomes do Senhor Jesus. Graças a Deus. Encontre as tuas mãos para o alto. E receba a bênção de Deus nesse noite. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, do nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre toda a igreja aqui local, e toda a igreja, Senhor Deus, em todo canto da terra, e que haja paz em Israel, e bênção infinita para cada pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu abraço, que Deus acompanhe, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Uma semana abençoada a todos.